Agora, às 6 horas, no horário de Brasília, o Mais Pecuária destaca, direto de Brasília, a apresentação hoje pelo ministro da Justiça, o Moro, Sérgio Moro, de um pacote para combate à corrupção, ao crime organizado e também à violência. Vamos conferir na reportagem. O ministro Sérgio Moro se reuniu com governadores e secretários de segurança pública de vários estados para apresentar o projeto Anticrime e Anticorrupção, que estabelece regime fechado a condenados por corrupção e peculato. Segundo Moro, a corrupção diminui os recursos para o combate ao crime e a adoção de políticas sociais. A ideia é que as políticas públicas sejam mais eficientes contra a criminalidade organizada e, para isso, o ministro elencou os 3 eixos do projeto: corrupção, crime organizado e crime violento. Moro propõe mudanças em 14 leis dos códigos penal, processual e eleitoral. A ideia é apresentar esse projeto em um prazo relativamente breve ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Vamos esperar, evidentemente, o restabelecimento da saúde do senhor presidente, que no final de contas é um projeto dele, é um projeto do governo federal, não apenas um projeto do Ministério da Justiça. O pacote de medidas também prevê o cumprimento de penas mais duras, especialmente para crimes com armas de fogo. Representantes do Centro-Oeste, que é uma região bem importante para o agronegócio brasileiro, estão de olho, principalmente por conta dos crimes no campo e nas regiões de fronteira. Sim. Hoje o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, por exemplo, tem a sua fronteira na maior extensão de fronteira seca. E isso está praticamente todo em área rural. Temos as cidades gêmeas, mas a maior extensão é a área rural. E nós temos policiamento no Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Operações de Fronteira, da Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Militar e Ambiental, fiscalizado não só o tráfico de drogas, mas também aqueles outros crimes decorrentes do tráfico. Nós temos o segundo maior rebanho do país. E a sanidade do nosso rebanho, que é uma grande fonte de commodities para o país todo, há de ser protegida. E isso passa necessariamente pela área rural e por uma fiscalização não só de fronteiras, mas também na faixa de fronteira e nas divisas. Hoje, Segurança Pública reúne um conjunto de ações que transcendem a pasta. Catarina Martorelli para o SBA. Agora, às 6 horas e 2 minutos, eu quero abrir parênteses aqui no programa para agradecer ao jornalista Ernói Matiello, de Santa Catarina. Ele enviou ao Mais Pecuária uma cesta de riquezas produzidas na região de Piratuba. Piratuba fica localizada, nós temos imagens da internet, imagem do YouTube, tá? Inclusive o crédito aí. Piratuba está localizada entre Chapecó e Concórdia, a 428 quilômetros a oeste de Florianópolis, a capital. Destaca-se pelo trabalho dos colonizadores alemães, faz parte do perfil catarinense. É também conhecida pelo forte potencial turístico em razão de fontes de águas termais, conhecidas no Brasil e também fora do país. Quem visita Piratuba não deixa de conhecer a Casa Colonial. E aí eu quero mostrar as imagens dos produtos, das riquezas de Santa Catarina. Na Casa Colonial, que expõe os produtos locais para os visitantes, para os turistas, alguns deles exibidos nesta cesta que nós recebemos, o Mais Pecuária recebeu do Ernói Matiello, estão alguns desses produtos lá de Santa Catarina. São produtos de pequenas agroindústrias, como bolachas, bolos, frutas, legumes, bebidas e peças de artesanato. 6 horas e 4 minutos, eu queria mandar um abraço para o Ernói Matiello, o jornalista, que é um divulgador em potencial de Santa Catarina, e hoje, coincidentemente, é o aniversário do Ernói. Grande abraço, parabéns a você também, toda a nossa equipe aqui agradecida, e a gente espera sempre poder mostrar riquezas de produtores pequenos, as famílias que produzem em diversas regiões brasileiras. 6 horas e 5 minutos, eu com muito prazer recebo aqui a Rosa Cabral, nossa companheira, a repórter Rosa Cabral, que por enquanto não está percorrendo o Brasil, como ela sempre faz, em busca de informações de pessoas
empresas pecuaristas que fazem leilões aqui no Canal do Boi, emissora do SBA. O ano está apenas começando, não é, Rosa? Logo, logo começam as viagens para você buscar as informações do trabalho de empresas que estão sempre parceiras aqui nossas. É verdade, Jorge Zaidan, um prazer estar aqui no seu programa, no Mais Pecuária, né? A gente que anda por esse Brasil afora, não é? E a gente mostra, não é, para o Brasil o melhoramento genético que os criadores fazem com maestria, né, para então produzir genética e carne de qualidade. Bom, e o destaque que eu trago para você, Jorge Zaidan, esta noite, entre os destaques é que o Marfrig Global Foods, por decisão unilateral, suspendeu a atuação no programa de qualidade para o gado Nelore. O PQNN foi suspenso em todas as unidades, segundo informou a CNB, que é a Associação de Criadores de Nelore do Brasil, que lamenta, claro, a decisão e está em contato com outros grupos de frigoríficos para dar continuidade ao projeto. E daqui a pouco, aliás, nós vamos ver a entrevista que você, Jorge Zaidan, gravou com o gerente executivo da Nelore, o André Locatelli, e ele vai destacar aí, por exemplo, quais as medidas que serão tomadas pela entidade após a descontinuidade do programa de qualidade. E legal. Exatamente, nós vamos exibir essa entrevista agora, daqui a pouco, melhor dizendo, e o André Locatelli dá uma tranquilizada nas pessoas que fazem parte, são mais de 500 pecuaristas, que recebem bonificação, claro, se os seus animais forem classificados nessas provas de abate. Então, ele orienta as pessoas, dá informação de que o programa vai continuar sim, não sabe se é com o mesmo nome, mas o programa terá sequência porque o objetivo é valorizar não só a qualidade da carne de Nelore, mas também o trabalho de quem produz, quem investe em melhoramento genético para ter produtos de qualidade. Mas, Rosa, você também tem informações, elas já foram divulgadas na semana passada, mas ainda tem boa repercussão neste início de semana. Estou falando das exportações brasileiras de carne bovina. Exatamente, Jorge Zaidan. Foi no finalzinho aí da semana passada essa notícia, porém sempre em evidência, não é? O Ministério da Economia divulgou que a exportação de carne bovina subiu quase 3% em janeiro. As exportações de carne in natura registraram aí 2,99% em relação ao igual período de janeiro do ano passado, com volume de 102 mil toneladas. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior consideram aí esse levantamento, né, esse fechamento em 22 dias úteis. O avanço nas vendas externas de carne bovina na variação anual está aí atrelado ao ritmo de compras aquecido no mercado chinês. O país foi um dos principais compradores da proteína brasileira no ano passado. Em relação a dezembro, porém, houve queda de 19,15% no volume exportado, atribuída aí à sazonalidade da comercialização, visto que a demanda internacional normalmente é maior nos últimos meses do ano. A receita de janeiro somou 383,9 milhões de dólares, redução de 9,77% aí ante os 425,5 milhões de dólares referentes a janeiro do ano passado. Aí uma baixa de 20,51% comparado aos 483 milhões de dólares do mês de dezembro. Bom, Zaidan, por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Legal, Rosa, mas nós começamos essa conversa aqui no Mais Pecuária falando que você está dando um tempo nas viagens para buscar informações das empresas, dos grupos pecuários, das fazendas que apresentam e comercializam seus animais. Você e o Daniel de Paula, também nosso grande colega, vocês dois são responsáveis pela produção do quadro Grandes Criatórios, que é um sucesso danado, apresentando um trabalho que dá certo aqui no Brasil, na pecuária de corte e de leite também. Quando é que recomeçam essas viagens, Rosa?
Zaidan, olha, já estou assim, hoje eu estou com um saltinho aqui no estúdio, mas já estou assim, ó, querendo colocar a botina no pé e, em definitivo, pegar a estrada e mostrar essa produção para todo o Brasil, não é? Mas eu devo informar você que logo mais eu entro de férias, portanto, caros amigos e parceiros do SBA, vou demorar um pouquinho para chegar aí na fazenda, viu? Mas eu volto esse ano, com certeza. Legal, obrigado, Rosa. Daqui a pouco eu te espero aqui no Mais Pecuária, que vai para um intervalo comercial. Na sequência, o mercado financeiro. Como começa a semana a moeda dos Estados Unidos em relação ao nosso real. Até já. Seis horas e 12 minutos, este é o Mais Pecuária do Canal do Boi. Agora as informações do tempo. Começamos o giro dessas informações. Bem diferente da semana passada, a segunda-feira começou com muita chuva no sudeste do Brasil. Abrindo parênteses, em Campo Grande, onde está o nosso centro de TV, tivemos uma chuva muito forte com bastante vento, rajada de vento, derrubando árvores. Não sei ainda se houve maiores estragos. Eu sei que o volume de águas em Campo Grande, por volta de 14, 15 horas no horário local, volume muito grande de chuvas. Sudeste sim, mas aqui no Centro-Oeste também tivemos muita chuva. Algumas estações do Sudeste registraram um volume muito elevado, passando esse volume de chuva a média climatológica para o mês de fevereiro, que mal começou. Vamos saber da Maria Clara, que está em São Paulo, sobre essa chuva que caiu hoje na região sudeste. Maria Clara, tudo bem? Oi, Zaidan, tudo bem? Muito boa tarde também a todos que nos assistem. Olha, Zaidan, essa chuva ela está associada à frente fria, uma frente fria que conseguiu avançar do sul para o sudeste do Brasil. Antes tínhamos uma condição de bloqueio atmosférico que impedia o avanço destes sistemas aqui para a região central do Brasil, mas este bloqueio perdeu intensidade e é por isso que os sistemas frontais agora conseguem avançar aí livremente do sul para o sudeste. E este sistema também foi o responsável pela chuva forte que ocorreu aí na região de Campo Grande na tarde de hoje. Uma chuva bastante intensa, bastante volumosa, com rajadas de vento, e é uma combinação das temperaturas que estavam bastante elevadas com o choque térmico provocado pela aproximação da frente fria. Agora temos o sistema posicionado aqui na altura do estado de São Paulo. Os volumes, como você já mencionou, foram bastante elevados. Em 12 horas já superamos a média climatológica para o mês de fevereiro em grande parte da faixa leste do estado de São Paulo, entre o litoral, região metropolitana, região do Vale do Paraíba, também áreas produtoras da região sul de Minas Gerais. E essa é uma tendência que deve continuar aí ao longo dos próximos dias. Por enquanto, nós temos essa chuva bastante volumosa aqui no interior do sudeste do Brasil, ainda associada a esse corredor de umidade formado pela frente fria. Agora, pro Mato Grosso do Sul, essa chuva deve avançar um pouco. Então, teve chuva hoje, mas a partir de amanhã a tendência é que essa chuva vá diminuindo, Zaidan. Eu me lembro, hoje de manhã, nós tivemos a informação de que em Brumadinho, local da tragédia, que a gente não gosta nem de mencionar, Brumadinho registrou muita chuva hoje. Isso acabou prejudicando o trabalho de tentativa de resgate de corpos soterrados naquele mar de lama. Como é que fica a previsão para os próximos dias na região sudeste, Maria Clara? Olha, Zaidan, realmente a chuva foi intensa também na região de Brumadinho. Infelizmente, as atividades tiveram de ser paralisadas em áreas da região central de Minas Gerais e é uma condição que vai continuar ainda para os próximos dias, porque hoje temos a frente fria na altura do estado de São Paulo, mas amanhã o sistema já consegue avançar em direção ao Espírito Santo. Os índices de água no solo, que diminuíram bastante aqui em grande parte da região, devem aumentar a partir de amanhã. A frente fria ganha muita intensidade, dá origem a um corredor de umidade mais ao norte aí da região sudeste. Toda esta área escura do mapa deve receber volumes de 70 a 100 milímetros acumulados em 5 dias, então uma chuva bastante volumosa, e deve atingir também áreas aqui da região central do estado de Minas Gerais. A região de Brumadinho deve receber ainda chuva ao longo destes próximos 5 dias. A frente fria não vai perder intensidade, ela está sendo alimentada pelas águas aquecidas do oceano aqui na costa do sudeste do Brasil.
Brasil. Então, quanto mais aquecida a água do oceano, maiores as instabilidades e maior o volume de chuva pelo sudeste do país. Aí, a partir do dia 10, entre o dia 10 e o dia 14 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade, mas ainda tem previsão para acumulados de até 30 milímetros em grande parte do estado mineiro. O estado de São Paulo deve receber chuva principalmente na faixa leste, ou seja, entre o litoral, região metropolitana, região do Vale do Paraíba e áreas do interior apenas com chuva isolada, pancadas típicas de verão. E no período de 15 a 19 do mês de fevereiro, a chuva volta a ganhar intensidade por Minas Gerais, então é uma situação bem diferente do mês de janeiro. Agora o mês de fevereiro apresenta acumulados bem mais expressivos em grande parte do estado mineiro e também do Espírito Santo. Zaidan. Legal, obrigado Maria Clara, te espero daqui a pouco. Daqui a pouco a previsão detalhada para as regiões brasileiras. O nosso destaque agora é uma parceria comercial nova firmada com o Canal do Boi. É uma empresa bastante conhecida que agora chega à nossa programação. É a Dispec do Brasil, que atua no ramo de produtos veterinários. Vamos chamar a Anaí Gurgel, jornalista, nossa colega, que tem as informações sobre a empresa. Estou eu aqui novamente na programação do SBA, trazendo informações sobre a Dispec do Brasil, hoje com uma baita solução para os criadores de gado leiteiro, que desejam dar aí um up na produtividade do rebanho. Começo já deixando aqui na tela o telefone para você entrar em contato com os nossos atendentes, os nossos técnicos. Tá aí, ó, 0800 621 51, ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 449-9705-8300. Está aí na sua tela nosso assunto hoje, Bovitan Pó, o campeão de vendas da Dispec. Esse núcleo possui em sua fórmula vitaminas, aminoácidos, minerais, mas também os probióticos. Esses probióticos, eles aumentam a imunidade das vacas, combatem os agentes que causam infecções e reduzem os índices da temida mastite subclínica e também da mastite clínica, sinônimos aí de prejuízo e dor de cabeça para o pecuarista. O Bovitan Pó, ele é fácil de ser usado, pode ser misturado na ração, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança no manejo da sua propriedade. Está aí na sua tela outras linhas de produtos em pó da Dispec do Brasil, eles que são indicados aí para todos os tipos de criações. Basta entrar em contato com o nosso call center 0800 621 51 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp para você se informar sobre qual a melhor indicação para você aumentar a produtividade, a lucratividade do seu negócio. E o Bovitan Pó, que é o nosso assunto hoje, ele é um alimento completo para o animal, um suplemento que vai, como eu disse aí, dar um bônus na engorda e no crescimento dos seus animais, porque eles possuem bactérias do bem que auxiliam no controle do pH ruminal, melhoram o crescimento, ganho de peso, qualidade e produtividade de leite. A Dispec é uma parceira nova aqui do SBA, mas ela já está há 37 anos no mercado, oferecendo linha completa de produtos veterinários para atender as mais variadas demandas da sua propriedade. Dá uma ligadinha, 0800 621 51, manda um WhatsApp, conversa com os nossos técnicos, que eles irão atender você com o maior prazer, a maior disponibilidade para você fazer uma compra segura, garantida e com excelente custo-benefício. Lembrando que produtos indicados para todo tipo de criação, gado de corte, gado de leite, bezerros, caprinos, ovinos, cavalos. E você ainda pode fazer um orçamento com a gente que com certeza vai cair como uma luva no seu bolso. Investimento hoje precisa ser feito com bastante segurança e principalmente resultados. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento na programação do SBA com outras informações para você. Até a próxima. Legal. Até a próxima, Anaí Gurgel, muito obrigado pelas informações. Agora o mercado financeiro, 6h19 no horário de Brasília, depois das eleições, parte delas muito tumultuadas no Congresso na última sexta e também sábado, o mercado financeiro abriu a semana com alguns ajustes. Para comandar o Senado, vamos lembrar, foi escolhido o nome de Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Recebeu 42 votos.
Na Câmara dos Deputados, o Davi no Senado, na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, também dos democratas, mas o Rio de Janeiro foi reeleito para comandar a casa com mais de 300 votos favoráveis. Essa eleição foi bem mais tranquila. Vamos à Bolsa em São Paulo para saber como o mercado financeiro se comportou depois dessas eleições no Congresso. Sara, muito boa noite. Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Hoje o mercado financeiro ele reflete, claro, essas eleições aí da última sexta-feira do Congresso e reflete também o comportamento do dólar lá no exterior. Lá fora, hoje o dólar avança aí diante de várias moedas ao redor do globo, especialmente frente a moedas de países emergentes, e por aqui ocorre a mesma coisa. A valorização da moeda norte-americana nesta segunda-feira, início de semana, é de 0,29% e o dólar comercial encerra o dia de hoje aos R$ 3,67. Dólar em alta hoje, mas ainda abaixo do patamar dos R$ 3,70. E lembrando que na última semana, a moeda norte-americana acumulou uma desvalorização acima de 2,5% na comparação com o real. E só nesse primeiro mês do ano, mês de janeiro de 2019, a desvalorização do dólar frente ao nosso real passou de 5,5%. Então, hoje o dólar tem essa alta aí, mas ao longo do ano de 2019, que está só começando, a moeda norte-americana mais se desvalorizou do que se valorizou frente ao real até esse momento. Como eu falei, o dólar lá fora hoje avança, ainda refletindo dados positivos referentes à criação de empregos nos Estados Unidos, uma informação divulgada na última sexta-feira e que hoje ainda traz otimismo lá nos Estados Unidos. Então, o dólar tem valorização aí diante de várias moedas ao redor do globo nesse início de semana. Já sobre as eleições do Senado, o mercado não tem uma postura muito clara em relação ao resultado, mas acredita, claro, que o Planalto enfrentará uma oposição muito forte. Então, essa é uma percepção do mercado nesse momento em relação ao Senado. Já em relação à Câmara dos Deputados, o mercado vê com bons olhos a reeleição de Rodrigo Maia e acredita que isso, claro, facilita a aprovação da reforma da Previdência, considerada aí a principal medida para ajustar as contas públicas do governo. Em relação à reforma da Previdência, durante a tarde de hoje, o Estadão Broadcast divulgou uma informação em relação à idade mínima da nova reforma da Previdência de Jair Bolsonaro, apontando a idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. O jornal Estadão disse ter tido acesso ao texto da nova reforma da Previdência e essa notícia animou a Bolsa de Valores aqui em São Paulo, que vinha em queda durante uma boa parte da sessão e agora mais próxima do horário do fechamento tem uma alta acima de 0,5%, novamente operando acima do patamar dos 98 mil pontos, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Na ponta positiva do índice, em segundo lugar, aparecem os papéis da Marfrig, com valorização hoje de quase 4%, com a ação negociada por R$ 21,79. Esse, então, é uma tendência aí da Bolsa de Valores que ainda está se movimentando, o mercado ainda se movimenta, mas é uma tendência bastante positiva para o índice Bovespa nesta segunda-feira, início de semana, e refletindo, como eu falei, a questão da possível, provável idade mínima da nova reforma da Previdência. Como eu falei, lá fora hoje o dólar opera em alta frente a várias moedas, ainda refletindo os dados referentes também à criação de emprego nos Estados Unidos. Outra notícia importante desse início de semana, Zaidan, é que o plano do país norte-americano de elevar as tarifas para a China já no próximo mês poderá desencadear uma recessão econômica e permitir que outros países assumam cerca de 200 bilhões de dólares das exportações chinesas, como mostrou um estudo da Agência de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas. Lembrando, então, que os Estados Unidos pretendem aumentar de 10% para 25% as taxas sobre 250 bilhões de dólares em produtos chineses, caso não haja um acordo entre as duas maiores economias do mundo até o mês de março. Então, isso, claro, que mexe com a economia em todos os países e o Brasil, inclusive, pode ser impactado também. Zaidan, esses são os principais destaques para esse início de semana. Legal. Sara, segunda-feira a gente sabe que tradicionalmente o Banco Central divulga um boletim, né, com uma série de entrevistas, ou resultado delas, feitas na semana anterior
com economistas, bancos, e esses economistas falam sobre expectativas da taxa de juros, do valor do dólar, da inflação, do crescimento da nossa economia. Hoje, segunda-feira, foi dia de divulgação do Boletim Focus do Banco Central. Como é que fica a projeção desses economistas para a taxa de juros, que hoje está em 6,5% em 2019? Sara? Pois é, Zaida, pela primeira vez o Boletim Focus, que escuta aí 100 instituições financeiras do país, mostra uma manutenção agora para a taxa Selic, taxa básica de juros, para o fim de 2019. Na projeção divulgada na segunda-feira da semana passada, ainda se falava em uma taxa Selic em 7% no fim desse ano e já no boletim de hoje fala-se em uma taxa Selic em 6,5%, lembrando que é o menor patamar aí para a taxa Selic até hoje. Então, há uma expectativa de manutenção na Selic. Em relação ao IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado uma prévia da inflação do Brasil, também teve uma alteração. Na semana passada, falava-se em um IPCA em 4% para o fim desse ano e agora houve uma redução para 3,94%. Lembrando que o centro da meta do governo para esse ano é de 4,25%, com 1,5 ponto percentual de margem, tanto para mais quanto para menos. Já em relação ao Produto Interno Bruto, não houve alteração. E em relação ao dólar, na semana passada se falava em um dólar a R$ 3,75 para o fim desse ano e agora há uma redução. Fala-se em um dólar a R$ 3,70 para o fim de 2019. Esses foram os principais dados aí coletados pelo Boletim Focus do Banco Central. Zaida, é com você. Legal. Obrigado, Sara, que volta daqui a pouco com outras informações de mercado. Intervalo comercial, daqui a pouco Rosa Cabral já está comigo aqui com outras informações para você. Até já. Seis horas e 28, este é o Mais Pecuária do Canal do Boi. Mais informações do tempo agora para a região sul do país. Na região, o calor diminui bastante. A frente fria mudou a direção dos ventos no Rio Grande do Sul e a semana começou com temperaturas bem menores. E cerca de 10 graus a menos do que a temperatura registrada na semana passada. Vamos saber da Maria Clara como é que fica o tempo no estado gaúcho e nos outros estados do sul do país. O bloqueio atmosférico que mantinha as frentes frias presas lá no Rio Grande do Sul perdeu intensidade e agora os sistemas frontais conseguem avançar até o sudeste do país. Isso aconteceu durante este fim de semana. Uma frente fria de forte intensidade conseguiu alcançar o estado de São Paulo e as águas aquecidas do oceano favoreceram a chuva volumosa em grande parte das áreas litorâneas do estado paulista. As imagens de satélite ainda mostram nuvens carregadas espalhadas aqui pelo sudeste do Brasil e parte também do centro-oeste. Enquanto isso, na região sul tem pouca nebulosidade e os índices de água no solo devem ficar mais baixos agora nos próximos dias nos 3 estados da região. Entre Santa Catarina e o interior do Paraná, a chuva foi um pouco mais volumosa e por isso os índices estão mais elevados. Mas de uma maneira geral, o Rio Grande do Sul e o norte paranaense seguem com baixos volumes de chuva acumulado no solo. Para os próximos dias, no período que vai de 5 a 9 do mês de fevereiro, não tem previsão de chuva pelo estado gaúcho. No Paraná e no norte de Santa Catarina, chove entre 5 e 15 milímetros acumulados, o que acaba sendo uma boa notícia para os produtores que sofreram com a chuvarada que aconteceu no início do mês de janeiro, aliás, no final do mês de janeiro, em grande parte da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também na campanha gaúcha. Estas áreas tiveram um solo bastante encharcado e este período de tempo mais firme vai favorecer a evaporação desta água no solo. No segundo período, período de 10 a 14 do mês de fevereiro, volta a chover pelo estado gaúcho e a chuva ganha intensidade no estado do Paraná, mas ainda não há expectativa para elevados volumes acumulados. São pancadas isoladas com valores aí em torno de 15 milímetros no Rio Grande do Sul e 30 no estado do Paraná. São pancadas bem típicas desta época do ano que ocorrem principalmente durante as tardes e as temperaturas devem seguir elevadas, ganhando aí intensidade a partir deste período.
período. No próximo período, que vai de 15 a 19 do mês de fevereiro, continua chovendo nos estados da região sul, mas sem grandes volumes acumulados. Apenas 5 milímetros na maior parte do estado gaúcho e de Santa Catarina e podendo chegar a 15 milímetros no estado do Paraná. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Bom, eu volto aqui com a minha amiga Rosa Cabral. Está dando um tempo, você que chegou agora. Eu disse que a Rosa percorre o Brasil o ano todo em busca das informações de fazendas, de grupos pecuários que trabalham o seu gado para comercialização nos leilões aqui do Canal do Boi. O ano está engatinhando ainda, né, Rosa? Não temos ainda muitas informações, mas logo, logo você vai pôr o pé na estrada juntamente com o Daniel de Paula, cada um para um lado. Cada um para um lado, o criador pode esperar assim que a gente vai chegar por aí. No bloco anterior, eu disse que eu vou tirar férias. Você já tirou férias, né, Jardina? Então, eu também posso tirar férias em breve. Você também merece. Mas, olha, eu digo que assim, ó, depois do carnaval eu tô de volta e aí sim vou colocar o pé na estrada e visitar as fazendas por esse Brasil afora. Tá com saudade de conhecer o gado, de ver o trabalho de tanta gente importante que você visita sempre? Ah, Zaidan, sim, é saudade, né? Porque chega o final do ano, a gente dá a gente fica um pouco parado na produção de pecuária, né? E é normal isso, em função do mercado e da produção. Então, a gente fica um pouquinho mais fazendo as reportagens do dia a dia, né? Do jornalismo, não é? Como um todo. E aí, quando a gente fica um pouco ausente do campo, né? Dos animais que a gente gosta, fica com saudade, sim. O que mais te chama a atenção nessas reportagens? O trabalho de cria, fazer os bezerros, ou o trabalho de engorda, que é a parte final no processo de produção de carne? Eu acho que tudo chama atenção, Zaidan, porque assim, os dois processos são muito importantes para o resultado. Processos dentro da fazenda, vamos deixar claro isso, sim, né? Sim, os dois processos dentro da fazenda para o resultado final, né? Seja para engorda, seja para o melhoramento genético, não é? Que atende aí a fatia de mercado nacional e internacional, que é muito importante, né? Que esse trabalhador rural, esse produtor, ele está sempre procurando evoluir com o melhor da genética, tecnologias modernas para atender esse mercado exigente que nós, brasileiros, graças a Deus, conseguimos produzir com muita seriedade e mandar para fora e também abastecer o mercado interno, né? Então, assim, as duas coisas eu gosto muito, né? Eu sou apaixonada por pecuária. O brasileiro está evoluindo com a sua genética do gado? Sim, está evoluindo. Eu observo cada vez que a gente, como a maioria dessas fazendas são clientes do Canal do Boi, a gente vai 1, 2, 3 vezes, não é? E a gente, cada vez que volta, a gente observa que os criadores, eles estão mais empenhados em melhor fazer um gado de qualidade, né? Então, isso é notório. Cada vez a gente volta com uma informação nova de uma bagagem genética que o criador está sempre empenhado. Legal. Vamos chamar então, cadê o Florencio, nosso diretor comercial de leilões? Já passou uma pauta para você? Já tem alguma coisa já engatilhada, Rosa?
Não, o Florencio, na verdade, como ele sabe que eu vou tirar férias, eu estou assim, frisando bem, né, vou tirar férias, então assim, ele está me deixando um pouquinho mais aqui, por exemplo, no Mais Pecuária com você e atendendo outras demandas da casa. Semana passada, por exemplo, eu fui até a Fazenda Pecuária BR, estou aí preparando uma matéria especial que traz aí um parceiro da Ruminar Pastagem, então tem novidade chegando aí, eu não estou só aqui no ar-condicionado não, viu? Que bom, tá bom. Eu quero então agradecer a Rosa, obrigado pela sua participação, Rosa, e assim que começarem as viagens, sucesso para você. Eu tenho certeza que a cada viagem que você faz, que o Daniel de Paula faz, vocês aprendem muito do trabalho de produção. Nós temos muito ainda que aprender com o pecuarista brasileiro, né? É verdade, Zaidan. Cada vez que a gente põe o pezinho na estrada, não é? A gente tem essa certeza absoluta de que vai aprender cada vez mais. E isso, assim, engrandece, né? Eu cheguei aqui no Canal do Boi, me permita dizer, eu estou aí completando 11 anos de casa, né? Eu não sabia o que era pata de boi. Hoje não, hoje eu consigo identificar aí um pouquinho. Então, assim, é com muito prazer e amor que a gente faz esse trabalho, pode ter certeza. Quando eu chego aí na sua propriedade, você abre a porteira, eu cheguei com muito amor e essa dedicação que a gente procura dar para o programa Grandes Criatórios. Legal. Então aguarde logo, logo a Rosa e o Daniel, nossos repórteres especiais, com informações sobre a evolução dos rebanhos brasileiros de carne, produção de carne e também produção de leite. Obrigado, Rosa. Nós vamos para o intervalo comercial. Já quero ouvir a opinião do João Pedro Cuti Dias, que traz um assunto muito importante. Uma pesquisa mostra o que o pecuarista aponta como as prioridades que ele tem, que a fazenda tem, no processo de produção de carne. Será que essa prioridade é buscar dinheiro no banco? Vamos saber já. 6:20 no horário de Brasília, este é o Mais Pecuária do Canal do Boi, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agora há pouco eu lembrei que na entrada da Maria Clara sobre as informações do tempo, ela disse que na região sudeste houve um volume muito grande de chuvas nesta segunda-feira. E eu lembrei que não apenas no sudeste, mas no centro-oeste, onde está o centro de TV, a sede do Canal do Boi, aqui em Campo Grande, uma chuva muito forte por volta de 2, 3 horas da tarde no horário local. Não sei ainda o volume que caiu, mas foi um volume que deixou muitas ruas na parte um pouquinho mais alta, né, um pouquinho só, porque Campo Grande é uma cidade muito plana, um pouquinho da parte mais alta, muitas ruas alagadas em função da chuva que caiu. Vamos saber da Maria Clara como é que está a previsão do tempo para o centro-oeste do país. A frente fria, que chegou no sudeste do Brasil, também ajudou a organizar instabilidades pelo centro-oeste do país. As imagens de satélite mostram que teve um corredor de umidade se formando aqui a partir da frente fria e organizando nuvens bem carregadas entre o estado de Goiás e o estado de Mato Grosso. E esses núcleos de chuva mais intensos trazem até potencial para queda de granizo e muitas trovoadas. Enquanto isso, o Mato Grosso do Sul recebeu pouca chuva associada a este sistema frontal, mas as instabilidades também trouxeram condições para pancadas isoladas no estado sul-mato-grossense. Com relação aos índices de água disponível no solo, temos os valores diminuindo bastante aqui no Mato Grosso do Sul e entre o estado de Mato Grosso e o estado de Goiás, os volumes já estão um pouco melhores justamente por causa desta frente fria que avançou para o sudeste do Brasil e organizou as instabilidades. Para os próximos dias, no período que vai de 5 a 9 do mês de fevereiro, a chuva deve ocorrer principalmente nestas áreas onde temos o corredor de umidade atuando. São cerca de 50 a 70 milímetros acumulados no decorrer dos próximos dias em todo o estado de Goiás e grande parte também do estado de Mato Grosso. Enquanto isso, no Mato Grosso do Sul não deve chover de maneira significativa neste período, apenas 5 milímetros no interior do estado. No próximo período, o período que vai de 10 a 14
do mês de fevereiro, a chuva fica bem espalhada pelos estados do centro-oeste, mas perde intensidade em Goiás. Isto porque o corredor de umidade já fica enfraquecido e os acumulados voltam a ficar em torno de 15 a 30 milímetros e sempre alternado por períodos de tempo mais firme. Algumas instabilidades avançam também para Mato Grosso do Sul e ajudam a formar nuvens mais carregadas, trazendo uma chuva um pouco mais expressiva para o oeste do estado. No terceiro período, o período que vai de 5 até 19 do mês de fevereiro, a chuva ganha bastante intensidade pelo centro-oeste do Brasil, principalmente Goiás e Mato Grosso, a expectativa é de acumulados que podem até passar de 100 milímetros. Então, a segunda quinzena do mês de fevereiro será marcada por uma chuva já bastante expressiva pelos estados do centro-oeste do Brasil. Enquanto isso, Mato Grosso do Sul recebe entre 15 e 30 milímetros acumulados. O melhor cenário, então, para os próximos meses, aliás, para os próximos dias, fica por conta dos estados de Mato Grosso e o estado de Goiás, que devem receber os maiores volumes acumulados. Enquanto isso, o Mato Grosso do Sul continua com pouca chuva até o final do mês de fevereiro. Mas eu conversei, viu, Maria Clara, com o João Pedro, que daqui a pouco participa conosco aqui do Mais Pecuária. Essa chuva que eu mencionei agora à tarde em Campo Grande deve ter sido de esse volume de chuva de 20 milímetros, que é um volume bastante considerável. O João participa conosco daqui a pouquinho para falar de um assunto importante, as prioridades do pecuarista, o que eles responderam, o que o pecuarista respondeu numa enquete sobre o seguinte tema: produção de carne bovina. O assunto agora é pecuária leiteira. Você vai conhecer o trabalho desenvolvido em uma fazenda na Califórnia. É uma fazenda que usa produtos de uma das empresas parceiras do Canal do Boi, que é a Cemex do Brasil. Confira. A fazenda Rockshire Dairy, em Merced, estado da Califórnia, se destaca pelo tamanho da produção. Por aqui são ordenhadas 2.500 vacas todos os dias, com uma média de 37 litros por animal. Há 6 anos, a Rockshire Dairy é uma fazenda 100% Cemex. Sim, senhora. Aqui é tudo Cemex. É 100% Cemex dos touros. A gente tem atuado aqui há 4 anos e eles estão muito contentes com o que a Cemex faz por eles. Hoje, a fazenda utiliza o programa Cemex Works e opta pelos touros 100% genômicos. O software seleciona a genética que oferece o melhor retorno sobre investimento. Na propriedade, a busca é por animais que contribuam principalmente com a prenhez das vacas. Até esse ponto, nós temos focado no Immunity Plus em tudo. Eu sinto um rápido melhoramento em saúde, mas eu acho que se você aliar o Immunity, colares de ruminação e se concentrar nele, você certamente terá uma média maior, além de, é claro, uma economia para a propriedade leiteira. E o trabalho com a Cemex deve se intensificar ainda mais na fazenda dentro de pouco tempo. A gente também tem a intenção de utilizar o Optimate, que nos permite analisar todas as vacas do rebanho e definir quais touros vão trabalhar melhor. Além disso, também já iniciamos uma conversa para iniciar o Elevate, para identificar quais são as melhores vacas e definir em quais utilizar sêmen sexado. Nós não queremos apenas fazer um acasalamento, nós queremos gerar resultados. Então, a propriedade utiliza basicamente todas as soluções Cemex, como o Optimate, a i24, Cemex Works e o Elevate. Nos Estados Unidos, é muito comum as novilhas serem enviadas para outra fazenda com poucos dias ou meses, retornando 3 meses depois. Movimento que dá vida ao celeiro rotativo de grande produção. E nos barracões, todo o cuidado é pouco. Se a temperatura ultrapassa os 30 graus, o que é muito comum na Califórnia, um sistema de umidade entra em ação para garantir o conforto das vacas. A água é de poço e reutilizada. Já a oferta de energia elétrica é garantida pelo uso de painéis solares, produção consciente, conhecida de perto e aprovada pelo grupo de clientes da Central Cemex do Brasil. Tem muita novidade. Todo canto que você chega, toda fazenda que você chega, sempre tem alguma novidade que você pode aplicar lá ou não, tá? Então é um aprendizado. Toda hora que você chega numa fazenda, sempre você está se aprendendo alguma coisa.
O custo de produção em Santa Catarina deve aumentar cerca de 25% após o então governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, do PMDB, realizar mudanças no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em dezembro do ano passado. Uma estimativa feita pela Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina revela que a carga tributária dos agricultores aumentará, reduzindo a competitividade dos produtos agrícolas em relação a outros estados. Em documento enviado às secretarias de Agricultura e da Fazenda, o presidente da organização, o Luiz Vicente, se diz preocupado com a situação. Conforme a associação, foram revogados benefícios fiscais que impactam na cadeia agropecuária. E alguns produtos nós vamos citar aqui: inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, um punhado de cidas aí que fazem parte dos insumos do sistema de produção. Além disso, foi retirada a possibilidade de manutenção integral do crédito do ICMS nas operações com insumos agropecuários. Para a entidade, será inevitável a elevação de custo de produtos agrícolas, especialmente aqueles que demandaram e demandam maior uso de insumos, atingindo as cadeias produtivas de suínos, frango e também de leite. Intervalo comercial. Na sequência, vou conversar com o João Pedro Cuti Dias, o nosso analista e comentarista, sobre uma pesquisa realizada entre pecuaristas. O tema é a produção de carne. Quais são as prioridades desses pecuaristas? Vamos saber o que eles responderam na pesquisa. Até já. Dez para 7 no horário de Brasília. Estou aqui com o João Pedro Cuti Dias, nosso analista e comentarista, para falar de um estudo feito com pecuaristas, um estudo comandado pela Embrapa em parceria com diversas universidades. O tema é a produção de carne bovina e o estudo aponta as prioridades. O que o pecuarista tem de prioridade? O que ele acha sobre as prioridades que ele tem para produzir carne? O que essa pesquisa diz, João? Bom, foi feita com 1.630 pecuaristas do Brasil, feita pelas universidades do Rio Grande do Sul, a URGS e pela Unipampa, mais a Embrapa. E o primeiro problema maior, nós não combinamos. É essa matéria que tu falou anteriormente aí, a questão do custo de produção. Hoje, há uma tendência dos aumentos do custo muito acima da capacidade que tem o pecuarista de repassar isso para o seu produto, seja boi, seja bezerro, seja carne, seja o que for, leite. Mas deixa eu entender. A prioridade seria, o problema é como arcar com o custo de produção, como calcular o custo de produção? Como enfrentar esse problema, como é que ele enfrenta? Porque os custos de produção da pecuária subiram muito. Se você olhar o suplemento mineral, ver questão de rações, tudo isso acabou subindo muito acima da capacidade de ele transferir. Já que o consumidor da carne, que é que é 80% no mercado interno brasileiro, nós estamos fazendo um momento difícil, desemprego, falta de salário, etc, etc. O que acontece? Ele não consegue repassar isso aí. Pega o produtor de arroz do Rio Grande do Sul, com o aumento do custo de energia, por exemplo, que pesa muito, o custo de fertilizantes, enfim, toda essa situação mostra o seguinte, que o custo de produção hoje é a dor de cabeça do pecuarista brasileiro, ou seja, como é que ele enfrenta esse aumento brutal de custo. Mato Grosso, de uma hora para outra, quanto aumentou as taxas para pagar o FETAB, aqueles fundos que tem lá para manutenção de estradas. Por quê? Porque o poder público está falido, tanto no nível federal, estadual. Então, o que ele faz? Ele tem que ir a quem está produzindo, e é o pecuarista, é o agricultor. Então, esse é o maior problema deles. 57% falou que esse era o principal problema. 57%, ou seja, mais da metade dos entrevistados pecuaristas, mais da metade, primeiríssimo lugar, 57% dos pecuaristas entrevistados dizem que prioridade no sistema de produção de carne
resolver questões relacionadas a custos de produção. Tem outra tela aí para a gente ver a sequência? Pode colocar a outra tela. João, 46% dos entrevistados, capacitação dos recursos humanos e suporte técnico. Mão de obra está difícil, é isso? Difícil, a qualidade da mão de obra é complicada, no Brasil inteiro é complicado. Essa legislação trabalhista praticamente não deixa o jovem aprender a trabalhar no campo. Com raríssimas e honrosas exceções, ele pode usar algumas atividades, mas senão ele tem que chegar só aos 18 anos para depois conseguir trabalhar. E nesse interim, ele não aprende a andar a cavalo, não aprende a trabalhar no trator, não aprende a fazer. Então, a mão de obra no Brasil hoje são dois fatores, a dificuldade de conseguir o custo. E você tem algo chamado passivo oculto, ou seja, muitos produtores, depois que ficam com o funcionário durante algum tempo, eles ficam preocupados na hora de dispensá-lo, porque por várias razões, a questão de disputa trabalhista. Os caras chegam, os advogados pedem absurdos de valores de indenização que tira o sono de muita gente. Com essa nova mudança na legislação trabalhista que ocorreu ano passado, já começa a diminuir aquelas demandas malucas que tinham, né? O cara chegar a pedir 200, 500 mil reais, já deu um pouco mais, freou um pouco. Mas ainda esse passivo oculto, que é o segundo item aí, que é a questão de mão de obra, a dificuldade de encontrar mão de obra, a dificuldade de capacitar, de manter esse funcionário na fazenda e também as questões das brigas trabalhistas, que isso cria um chamado passivo oculto que é preocupante para todo pecuarista. Vamos ver, tem mais itens dessa pesquisa? Pode colocar para a gente, aproveitando o João Pedro aqui para fazer os seus comentários. Terceiro lugar, mas peraí, eu não estou entendendo. Primeiro lugar com 50 e poucos por cento, segundo com 40 e poucos e agora 44%. É que eles colocaram 39 opções, né? Então eles foram colocando as que foram mais citadas. Entendi. Não era para colocar uma só, é colocar 4, 5. Então essas aí foram as que foram mais citadas com o problema. Então volta só um pouquinho para a gente explicar melhor isso aqui. Volta para cá, por gentileza, já a gente vê essa tela. Na verdade, não é do total 56% o custo de produção, 40 e tanto. Não é isso. Quais são os itens que você tem como prioridade para resolver? O primeiro lugar, com 50 e tantos por cento, foi o que nós já comentamos. Segundo lugar, põe para a gente o terceiro lugar agora, daquela lista das prioridades elencadas pelos pecuaristas. Conservação, fertilidade e recuperação de áreas degradadas, João. É um compromisso do Brasil, inclusive, perante a comunidade internacional, né, de sustentabilidade. Se tu voltar 30, 40 anos atrás, você ocupou muitas áreas virgens, de desmatamento, floresta, e essa fertilidade desapareceu ao longo do tempo. Se você olhar hoje o que se aduba as pastagens no Brasil, 5 quilos por hectare por ano, nós só temos que vai aumentar e muito a questão de pastagem degradada. O grande polo de criação no Brasil é o Centro-Oeste. As terras do Centro-Oeste, a terra do Cerrado, elas são pobres, são ácidas, tem pouco fósforo, tem poucas bases, ou seja, elas são o suporte. Agora, se você não colocar nada, você vai entrar num processo de degradação contínua. Nós estamos falando hoje no Brasil das 111 milhões de hectares que são de pastagem formada, você teria hoje no Brasil 70 milhões já em vários níveis de degradação. Pode ser até um nível maior, mas 70 milhões estão no nível degradado. O que acontece? São áreas que não produzem 2 arroba por hectare, 2 arroba e meia. 2 arroba e meia de carne por hectare não paga o custo da fazenda, não paga, né? Ela entra num processo de declínio ano após ano. Então, se você continuar produzindo esse volume de carne, não sobra dinheiro. A tendência é mudar de atividade. Vai mudar, ou ele vai vender, ele vai arrendar. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma incorporação de áreas de pecuária para a agricultura. Muitas vezes, em solos mais arenosos, se faz a integração, agricultura e pecuária. Essa é uma revolução que veio para ficar. O Brasil hoje é modelo no mundo inteiro nessa área de integração. E quando você... muitas vezes o pecuarista não quer sair, não é meu expertise entrar em agricultura, eu não estou disposto a investir 3, 4 milhões de reais em coletadeira, trator, mas por que não ele recuperar a sua área e fazer uma parceria com o agricultor? Aqui no Centro-Oeste está começando, de forma muito tímida, mas está começando. Ele recupera a área, o agricultor planta a soja de setembro, colhe ela agora, em janeiro, fevereiro, e bota pasto, ele fica com esse pasto até setembro,
usando esse pasto, que é uma operação ganha-ganha. Esse era uma das melhores maneiras que o senhor e a senhora têm para enfrentar esse problema da recuperação de área degradada. Tá, João, só para a gente concluir, tem mais 2 itens aí, são vários itens dessa pesquisa elencados pelos pecuaristas, mas nós temos mais 2. Fica assim, só para a gente deixar como registro, João, pode colocar para a gente na tela, por favor? Apenas como registro, em 4º lugar, 43%, garantia da qualidade e segurança do alimento. E vamos para outro item, o 5º lugar das prioridades, técnicas de manejo de pastagem cultivadas, é isso? É isso aí. E pastagem nativa. A preocupação é acabar com o rapadão, ou seja, aquele pasto que não tem nada, ou seja, tem altura, é uma tecnologia barata, eu boto uma vara para medição cada pastagem tem a sua altura para você botar o gado e para tirar o gado. Esse é o ideal. E se eu não posso fazer na minha área toda, passa parceladamente, começa com 10% da área, usa isso aí para aqueles animais que você tem mais retorno financeiro, engordar a vaca, desmamar bezerro, ou seja, você tem que usar isso aí para você, a partir desse modelo, de aprendendo a manejar e manejar bem feito, para que você possa ter uma melhor produtividade na sua fazenda. João, nós temos, infelizmente, pouco tempo, mas eu não vi nesses 5 itens, eu não sei nos demais itens, uma preocupação, uma prioridade sobre como vender o seu produto. Isso não é uma preocupação para o pecuarista? Vender o seu boi gordo? Ele tem que mudar ele não coloca como prioridade, mas tem que puxar essa prioridade lá para cima, lá para o 2º, 3º lugar. Porque você vê o seguinte, hoje, nós mostramos vários casos aqui no canal do Boi de pecuaristas que se uniram para eles não vender o boi, vender a carne. E com resultados excepcionais. Só que isso é... Uma minoria. É uma minoria. Tem que mudar esse conceito. Tem que mudar. Tá bom. Está acontecendo em alguns estados, no Paraná, está acontecendo, no Rio Grande do Sul começa a aparecer. Nós temos que criar essa cultura de o pecuarista se preocupar fora da porteira. Não é só da porteira para dentro. Nessa pesquisa apareceu só da porteira para dentro. Legal. Obrigado, João Pedro, nosso analista, comentarista. Agora são 7 horas no horário de Brasília, espaço para mais um dos nossos parceiros comerciais, a Potencial. Vamos conferir. O pecuarista sabe que a parte mineral é a principal carência para o gado criado a pasto. Pensando nisso, a marca Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, tem uma linha de suplementação especial aí para as categorias de cria, recria e também engorda. Quem vai falar um pouquinho dessa linha de suplementação da Potencial e também vai explicar a importância do mineral para o gado no pasto é o Luciano Borges, que é o gerente de vendas da marca Potencial nos estados da Bahia, Minas Gerais e também Goiás. Fala pra gente então essas 2 questões, por favor, Luciano. Bom, a Potencial possui uma linha completa de suplementos minerais, é o que a gente chama de suplemento mineral linha branca. Suplemento mineral linha branca visa atender a necessidade básica dos animais a pasto. O pasto ele tem uma boa quantidade de proteína, principalmente no período das águas, tem uma parte proteína, tem energia, porém a parte mineral é muito deficiente. E é isso que a gente visa atender com o suplemento mineral linha branca, a necessidade básica de macro e micro minerais. A Potencial possui a linha completa de suplementos para cria, recria e engorda. Além de suplementos da linha proteinada, produtos de alto desempenho, esses suplementos minerais linha branca, eles visam atender essa exigência de macro e micro minerais, principalmente para animais de cria. As vacas de cria, que compõem a grande parte do rebanho nacional, além dos macrominerais, que têm uma exigência muito grande, o produtor às vezes se esquece da parte de microminerais, que são muito importantes para melhorar o desempenho reprodutivo desses animais. Alguns microminerais têm influência direta no aparelho reprodutivo, melhorando a produção de hormônios reprodutivos, aumentando a ação, a absorção desses hormônios reprodutivos e, consequentemente, dando uma maior fertilidade. Luciano, isso é o que mais vai impactar no caixa lá da propriedade, no fim das contas, né? Exatamente. Quando a gente tem uma reprodução melhor, a gente tem mais bezerros, ou seja, mais receita dentro da fazenda de cria. E além da quantidade de bezerros, eu tenho uma qualidade de bezerro. Então não basta só produzir um bezerro, tem que ser um bezerro bem formado, bem nascido,
na época correta, e eu não consigo isso com um animal mal nutrido. E dentro dessa nutrição a gente não fala só de proteína e energia, que é o que tem no pasto. A gente tem que pensar também em minerais, que são muito importantes. E principalmente nesses microminerais, que vão dar um plus nessa parte reprodutiva para esses animais. Sem falar na questão da economia com os próprios medicamentos também, né? Que acaba aí se evitando esse gasto a mais na propriedade. Também. O micromineral ele é importante tanto na parte reprodutiva quanto no sistema imunológico. As células de defesa do animal precisam de microminerais para serem formadas, para poder exercer sua ação contra os agentes causadores de doença. Então, um animal bem nutrido, saudável, não só um animal gordo, mas um animal que tenha saúde, e isso envolve a parte mineral, ele adoece menos, ele vai estar exposto do mesmo jeito aos parasitas, aos agentes causadores de doença, só que o sistema de defesa dele vai estar mais preparado. Então ele adoece menos, menor custo com medicamentos e maior desempenho. É um ganho pelos dois lados. Falando de desempenho, eu pedi para você falar também sobre o melhorador de desempenho, que também tem um diferencial aí, né? Isso. Além de suplementar minerais, a Potencial tem uma linha de suplementos minerais com melhoradores de desempenho alimentar, que são produtos que melhoram a conversão alimentar. Daquilo que o animal come, ele consegue ter um aproveitamento um pouco melhor. E isso gera maior desempenho em ganho de peso, em produção de bezerro, em quilos de bezerro. Tá certo, Luciano. Obrigada pela sua participação aqui conosco no SBA. Então é isso, são produtos aí para obterem o maior desempenho dos animais e também, consequentemente, mais economia na fazenda. Sara Kirchhoff para o SBA. Depois do intervalo comercial, a relação de troca de um boi gordo por animais menos pesados. Até já. Sete horas e 7 minutos, o nosso destaque do Mais Pecuária, aqui do canal do Boi, é a relação de troca. Um pecuarista vendeu seu boi gordo, quanto ele conseguiu comprar de animais menos pesados. Veja o analista da Scott Consultoria na sua análise de hoje. Olá a todos, hoje eu trago informações sobre o fechamento do mercado de reposição em janeiro de 2019. No balanço mensal, as cotações fecharam mais uma vez em alta. Na média de todas as categorias de machos, fêmeas e estados pesquisados pela Scott Consultoria, as referências subiram 1,6% em janeiro, frente a dezembro. E o destaque vai para o garrote, a categoria que registrou a maior alta no mês, 2%. A maior demanda por essa categoria é puxada em função do período do ano, que permite a recria desses animais nas pastagens, aproveitando o maior potencial da safra de capim, para posteriormente serem terminados em sistemas intensivos ou serem negociados como um boi magro no período seco do ano. Para o curto prazo, a tendência é de maior ritmo no mercado de reposição, pois estamos no início do mês e há expectativa de maior firmeza para as cotações no mercado do boi gordo, o que naturalmente aumenta a procura por negócios no mercado de reposição. Pelo lado das cotações, a expectativa é de manutenção dos preços firmes, devido ao maior poder de retenção da ponta vendedora, que resiste em entregar os animais a preços abaixo das referências. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou Breno de Lima, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um grande abraço a todos e até a próxima. Legal, obrigado, Breno. Agora a relação de troca no Mato Grosso. Nós escolhemos 3 estados. Hoje no Mato Grosso, segundo a Scott Consultoria, boi comum arroba R$ 135,75. Vamos dar uma olhada em como ficou essa relação. Quem vendeu um boi gordo com média de 16 arrobas e meia nesse preço, segundo a Scott Consultoria, pôde comprar 1,3 boi magro, cotado a 1.820 hoje, 1,4 garrote e 1,7 bezerro, pesando 7 arrobas e meia. Vamos ver agora essa relação no estado de São Paulo. Arroba hoje R$ 152,00, boi comum, preço mínimo. Quem vendeu um boi gordo de 16 arrobas e meia comprou 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,8 bezerro. E agora no Tocantins, arroba do boi gordo hoje, boi comum, preço mínimo R$ 133,50. A relação
ficou assim. Um boi gordo de 16 arrobas e meia, vendido, deu ao pecuarista a possibilidade de comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,7 bezerro. Maria Clara traz mais informações do tempo agora. Agora um apanhado geral para todo o país com relação à chuva nos próximos dias. Tivemos atuando um bloqueio atmosférico até pelo menos este último fim de semana que manteve as frentes frias presas lá no Rio Grande do Sul. Este sistema, este bloqueio atmosférico perdeu intensidade e agora os sistemas frontais conseguem avançar até o sudeste do país. Inclusive, neste fim de semana, nós tivemos uma frente fria chegando na altura do estado de São Paulo, que trouxe elevados volumes acumulados, especialmente para a faixa leste paulista. Algumas estações registraram mais de 300 milímetros em apenas 12 horas, o que acaba sendo um transtorno para as áreas litorâneas, para áreas de serra da faixa leste do estado de São Paulo, que acaba incluindo também a região do Vale do Paraíba, área produtora aí de pastagens da região sudeste do Brasil. Essa chuva deve ser bastante significativa também em áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro ao longo dos próximos dias. Vamos ver agora, neste próximo período de 5 a 9 do mês de fevereiro, a chuva bem distribuída pelo sudeste, acumulados de até 70 milímetros em Minas Gerais. As áreas de pastagens devem receber aí volumes bastante significativos, recuperando o déficit hídrico. As áreas que receberam pouca chuva nos últimos dias agora recebem um volume bem mais expressivo e recupera os índices de água no solo. Áreas aqui do centro-oeste do Brasil recebem também chuva significativa, como é o estado de Goiás e o estado de Mato Grosso. E áreas também do Nordeste devem receber um bom volume de chuva, inclusive áreas da região do Mato Piba. Para o centro e sul do Brasil, este próximo período será marcado por tempo mais seco e chuva irregular. Agora, no próximo período de 10 a 14 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade no Brasil central, porque o corredor de umidade que está associado à frente fria também começa a perder intensidade, começa a se enfraquecer. Por isso, a chuva vai ficar mais concentrada na faixa leste, com acumulados de até 30 milímetros. No centro e sul, volta a chover no estado gaúcho, principalmente a partir do dia 10, com acumulados aí podendo ficar em torno de 15 milímetros, mas são pancadas isoladas, alternadas por períodos de tempo mais firme. E no último período de 15 a 19 do mês de fevereiro, a chuva ganha bastante intensidade no centro-oeste do Brasil. Os acumulados vão variar entre 50 e 70 milímetros em Goiás e no estado de Mato Grosso. Já na região sul-sudeste, também na região do Mato Piba, devemos ter pancadas irregulares e com acumulados variando entre 15 e 30 milímetros neste período. 7h12, agora o mercado do milho, que fechou janeiro com alta de 1% e começou fevereiro com novas elevações. Vamos voltar a São Paulo. Sara, como é que ficaram os preços hoje? Mais uma vez em alta, Zaidan, como você falou, né? O mês de janeiro teve alta aí acima de 1% para o preço do milho no acumulado do mês. Na semana passada, sexta-feira, o preço do cereal em Campinas voltou a avançar com uma alta de 0,71%. E hoje, a valorização do cereal em Campinas e região interior de São Paulo é de 0,15%, conforme o indicador CPEA, já apresentando aí agora uma alta acumulada de 0,86% no mês de fevereiro, que está só começando. Com esta nova valorização de hoje, o preço da saca em Campinas sobe para o patamar dos R$ 39,67. A Agrifato Consultoria destaca a questão do clima, as indefinições em relação à safrinha, enquanto os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, destacam o bom ritmo das exportações, especialmente nas últimas semanas, o que acabou dando sustentação para a cotação do milho e também um certo recuo por parte da ponta vendedora. Então, isso está dando firmeza para os preços no mercado físico brasileiro. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para a cidade de Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul, aponta hoje para uma queda no preço do cereal. A desvalorização de 1,37% puxa o preço da saca em Cruz Alta para os R$ 36,00 nesta segunda-feira. Do milho já vamos para o mercado dos suínos, Zaidan.
Lembrando que tanto o suíno quanto o frango terminaram o mês de janeiro com fortes desvalorizações no acumulado do mês, especialmente o frango, que recuou 7% durante o mês de janeiro, e no início agora de fevereiro, na última sexta-feira, ambas as proteínas aí começaram o mês com estabilidade nas cotações. Hoje, para o suíno, muda um pouco esse cenário. Aliás, para o suíno há uma queda, mais uma vez, enquanto o frango avança. A desvalorização do suíno vivo em Santa Catarina é de 0,32% nesta segunda-feira. Isso faz com que o preço do animal vivo recue para R$ 3,14 o quilo. Já o frango, como eu antecipei, tem uma alta hoje de 0,24%. O frango não tinha nenhuma valorização aqui no estado de São Paulo desde o último dia 28. Hoje, portanto, há uma alta de 0,24%, que eleva o quilo do frango congelado aqui em São Paulo para o patamar dos R$ 4,18, também conforme o indicador CPEA. E daqui a pouquinho eu falo do mercado do boi e do bezerro para esse início de semana. Zaidan, é com você. Obrigado, Sara. Isso mesmo, depois do intervalo comercial. Até já. O Mais Pecuária do Canal do Boi. A Marfrig Global Foods, uma das maiores indústrias processadoras de carnes do mundo, anunciou a descontinuidade do programa de qualidade Nelore Natural, que mantinha com a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Depois, essa decisão foi tomada após 15 anos de parceria e milhões de cabeças abatidas. Só para termos um exemplo, no ano passado foram 380 mil abates de animais de genética pura do Nelore. Os pecuaristas inscritos no programa contavam com bonificações que chegavam até R$ 5,00 por arroba. Do total dos animais avaliados em abates técnicos sempre realizados em unidades da Marfrig, a média de classificação como bovino de qualidade variava de 38% a 40%, segundo a ACNB. Eu abordei esse assunto hoje numa conversa com o gerente executivo da associação, o André Locatelli. Vamos acompanhar. André, muito obrigado pela sua entrevista. A Marfrig havia dado sinais de que ia descontinuar o programa? Zaidan, o programa vinha tocando de uma forma natural, vinha funcionando normalmente. Inclusive, agora no mês de julho, aí, em meados do ano passado, a gente teve expansão para outras 2 unidades, né? Então, a gente vinha trabalhando dentro de uma normalidade em 7 estados, em 4 estados do país, com um número bastante grande de pecuaristas e animais participando do programa, né? O André, qual foi a importância desse programa de qualidade para a raça e para os criadores de Nelore? Olha, eu vejo que o programa ele tem uma função fundamental de mostrar a qualidade da carne dos animais Nelore, mostrar que o Nelore, além de toda a sua eficiência de produção de carne a pasto, que já é largamente conhecida, que foi talvez o principal motivo da expansão da raça Nelore pelo país, o programa ele mostrava para o consumidor final, aliás, ele mostra para o consumidor final as qualidades da carne do Nelore, mostrando que Nelore também produz carne com muita qualidade. Então, o programa tem essa função muito importante e, logicamente, através da parceria com a Marfrig, a gente tinha em vigência uma tabela de premiação que valorizava o produtor que produz de acordo com os padrões estabelecidos pelo programa, ou seja, que produz animais de qualidade. Então, é um grande incentivo a melhoramento genético, a produção de carne de qualidade, né? O destino da carne do programa era o mercado interno, mas esses animais abatidos, os classificados, tinham também padrão para o comércio internacional? Perfeito, Zaidan.
os padrões do programa Nelore Natural, ele muitas vezes coincide com diversos padrões para exportação da carne, né? Então, desde sempre, o programa ele foi direcionado para o mercado interno, com uma proposta de oferecer ao consumidor brasileiro um produto com uma qualidade diferenciada, uma qualidade acima da média e principalmente com padronização e com uma origem conhecida. Então, oferecendo qualidade com padrão e o consumidor sabendo o que ele está comendo, né? Mas com certeza uma boa parte dessa carne tem padrões para diversos mercados internacionais. A Nelore já comunicou que estuda parcerias desse tipo com outras indústrias frigoríficas. Como é que estão essas conversas? Nós estamos mantendo essas conversas, tá? Já temos aí pelo menos 2 grupos frigoríficos que se dispuseram a sentar para a gente conversar. É importante a gente dizer que o programa, ele só no ano passado abateu em torno de 380 mil animais. Nós temos hoje mais de 500 produtores participando e quase 850 fazendas desses mais de 500 produtores, né? Então o programa ele está em operação e ele tem um volume muito grande de produtores e animais participantes. E vale lembrar que são aí em torno de 18 anos de trabalho com o programa de qualidade. Então nós temos um grupo de produtores bastante selecionados e bastante engajados já há bastante tempo na produção de carne de qualidade, de carne padronizada. Então acho que é uma grande oportunidade para outros grupos frigoríficos que tenham interesse em aproveitar toda essa qualidade. Eu acho que já tem um bom caminho andado, um bom trabalho já feito, que é uma grande oportunidade de mercado dar continuidade num programa como esse do Nelore Natural, né? Com as futuras empresas parceiras, a Nelore pretende mudar o perfil e o nome do programa Qualidade de Carne Nelore Natural? Zaidan, isso tudo eu acho que nós temos que conversar pontualmente. Na minha visão particular, nós temos uma marca, que é a marca Nelore Natural, que já vem sendo trabalhada, como eu falei, há cerca de 18 anos. Então, acho que é uma oportunidade se aproveitar dessa marca que já tem um histórico trabalhado. Mas se eventualmente esse frigorífico tiver a intenção de fazer algo diferente, não há problema nenhum, nós estamos abertos a conversar, tá? E em termos de padrão animal, dentro dos padrões que nós consideramos de qualidade, acima da média, nós também podemos fazer ajuste de acordo com o perfil do grupo frigorífico, de acordo com a região de atuação, principalmente de acordo com o perfil de mercado consumidor a ser trabalhado. Então, tudo isso a gente tem condições de ajustar da forma que for mais conveniente, obviamente, reforçando, mantendo o conceito da qualidade diferenciada e padronizada, mas temos condições de fazer um projeto de acordo com os interesses desses frigoríficos e do mercado. André, o que a Nelore diz hoje para os participantes desse programa de qualidade e aqueles que pretendem entrar também nesse programa? Olha, eu acho que não há dúvidas de que a interrupção com o Marfrig a gente deve lamentar, sim. É importante dizer que, apesar dessa suspensão do programa não ter sido feita da melhor forma que a gente acredita, é importante a gente dizer que o Marfrig foi um grande parceiro, trabalhamos 15 anos juntos e tivemos muitos bons momentos, um trabalho muito positivo com a Marfrig. Acho que é importante a gente deixar registrado isso e agradecemos
a Marfrig pelos anos de parceria. Para os produtores, daqui para frente, a CNB, como nós já dissemos, nós temos o compromisso de buscar outros parceiros para continuar valorizando o trabalho do pecuarista, continuar valorizando aquele que investe em melhoramento genético, aquele que investe na qualificação da sua produção. A gente espera que consiga, em breve, um outro grupo que venha trazer essa valorização para o produtor. E o que eu digo ao produtor, vamos continuar juntos, né? Eu acho que justamente com a união, com esse volume de produtores, com esse volume de animais, é dessa forma que a gente vai conseguir mostrar o nosso valor e trazer benefícios comuns a toda a cadeia. Então, vem com a gente, vamos continuar junto e eu espero que em breve a gente possa anunciar aí um novo parceiro que dê continuidade ao programa Nelore Natural. André, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, um grande abraço aos amigos do Sistema Canal do Boi. Cotações do boi gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Agora os preços do boi gordo, preços mínimos desta segunda-feira apurados pela Scott Consultoria. Muita gente vendeu e eu vou dar no programa de amanhã os números do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. Você vai ver que quem negociou diretamente com a indústria e passou a informação para o GPB tem preços acima desses que nós vamos ver agora, porque esses são preços de uma boiada comum, preços mínimos, preços de chão. Vamos começar com a região sudeste do país, São Paulo e Araçatuba, preços estáveis. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma alta de R$1 na arroba, que foi para 142. Outras regiões de Minas, preços estáveis. No Rio de Janeiro também, R$141. E no Espírito Santo, queda de R$2 na arroba, que foi para R$142. Boiada comum, preços à vista. Vamos agora à região sul. Apenas alteração nas praças do Rio Grande do Sul. Queda de 16 centavos no quilo, que ficou em R$ 5,10. Na região centro-oeste, em Mato Grosso do Sul e Goiás, apenas uma alteração, queda de R$1 na arroba em Goiânia. Região centro-oeste ainda, praças de Mato Grosso, sem alteração de preços nesta segunda-feira. Todas as regiões com preços estáveis, segundo a Scott Consultoria. Isso preço chão, né? Preço mínimo. Na região nordeste do país, queda de R$2 no sul da Bahia. Na região norte do país, alta de R$2 em Redenção, arroba subiu para 130. E alta de R$1 no norte do Tocantins, que ficou com a cotação mínima de R$ 134. Não perca amanhã, nós vamos mostrar os números do GPB. Você sabe que no GPB o pecuarista é que informa o preço que ele teve negociado com a indústria frigorífica. E tem boa notícia, tendência de alta, porque há uma expectativa de uma reação positiva, segundo o GPB, no varejo, que poderá demandar mais carne. Com isso, a indústria frigorífica será obrigada a pedir mais a matéria-prima e valorizar o trabalho do pecuarista. Amanhã a gente fala desse assunto dos preços do GPB, o balizador de preços do GPB aqui no Mais Pecuária, que termina agora. Você fica na sequência com o programa Na Batida do Martelo. Até amanhã.